Bom, eu não sei o que aconteceu, deve ter sido um problema aqui na comunicação. Bom, eu queria pedir que vocês novamente pusessem o nome de vocês, tá? Porque alguma coisa que aconteceu, parou a gravação, tá? E o vídeo que vai ser gravado vai ser esse aqui agora, tá? Bom, mas isso não afasta, né? Eu não esqueci de jeito nenhum que 41 pessoas não mandaram atividade, né? 3 páginas que tiveram para mandar em uma semana, né, pessoal? Claro que o Que fim de pode, professor? semana poderia ter sido utilizado para isso, né? Professor, que pode? E, embora vocês tenham as coisas de vocês para fazer, né? Eu acredito que nesse período de quarentena essas coisas não são tão volumosas assim. De qualquer maneira, como é sabido, a nossa disciplina se dá por correção da atividade passada, 154, Pablo, tá? Mas você mandou, Pablo, eu tô vendo aqui que você mandou, tá? Você mandou, Raíssa mandou, Riquelme, Maria, Júlia e Ana Beatriz. Eu já tô vendo aqui, tá? Você mandou, não se preocupe não. E teve outra pessoa que me mandou, eu acho que foi, não, foi dessa turma não. Olha aí, tá vendo? Esse é o internetês. Esse daí é o internetês. Não que tenha problemas a curto prazo, né? Usar o internetês não tem problema a curto prazo. Ele até reduz algumas burocracias, principalmente quando estamos falando, quando há uma certa intimidade, uma certa informalidade. Né? Mas a médio e longo prazo ele pode prejudicar, né, na adesão do conhecimento da escrita formal, né, que é o que eu mais falo. Por que, professor? Que é o que o senhor mais fala? É porque na redação é o que você deve usar, né? A única coisa que você vai usar na redação é escrita formal. É um texto científico. E é só isso daí para frente, professor. A menos que o texto que você vá produzir lhe permita usar esse tipo de linguagem, né? Mas, partindo do ponto de vista de estudos no sistema de educação do Brasil, o que predomina é a escrita formal. Acho que eu dei muitas dicas agora da redação, né? Bom, vamos lá. Primeira questão. Leia a seguir. Canto 1. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados. Mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Esse trecho de Os Lusíadas retrata as incertezas que permeavam o imaginário dos navegadores diante do desafio de cruzar oceanos e mares. Reflita e comente o papel da Igreja Católica nesse processo. Júlia, pode falar sim. Está ouvindo? Professor, está ouvindo? Júlia? Puxa vida, eu acho que seu microfone cortou. Está Fale aí, ouvindo? vamos testar de novo, fale. Está ouvindo agora? Bom, infelizmente eu acredito que ninguém pôde ouvir. Puxa vida, tem gente saindo da reunião.
Eita, Pablo, pode falar. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Professor? Vamos fazer o seguinte, me deem licença por 10 segundos. Eu vou sair e eu já volto, tá? Não coloquem resposta no chat, tá? Deixa só eu ver essa daqui da Raíssa. Só eu ver aqui que eu já saio. Tá correto, tá muito bom, né? Júlia colocou o mesmo da Raíssa. Acho que o fone do prof tá ruim. Não tá não, porque eu tô ouvindo os sons do sistema. Chegou mensagem, eu escuto o som, tá? Então não é... Eu acho que é a transmissão. Deixa eu sair que eu já volto. Adivinha quem voltou? Júlia, fale alguma coisa só para testar seu microfone. Pode falar, Pablo. O importante é testar o microfone. Vá, fala. Tá ouvindo? Ah, ora. Estou ouvindo sim. Posso falar a resposta? Pode. Era ela que ajudava a mitigar os pavores psicológicos. Ajudavam também a colonizar os territórios descobertos. Bom, o problema era na transmissão, tá? O fone tá ok. Mas se alguém quiser me presentear com um JBL, né? Eu vou achar muito bom, tá? Bom, não quer nada, né? De início, a Igreja Católica não aceitava o processo das grandes navegações, temendo a possibilidade de perder o controle político na Europa. Né? Nesse sentido, criou diversas lendas e mitos de que existiam monstros que devorariam todos, ou até mesmo que no final da navegação existia um penhasco sem fim. Aos poucos, porém, passou a financiar as grandes navegações, temendo o crescimento do islamismo. Visava, dessa forma, encontrar novos povos que pudessem ser catequizados e barrar o crescimento do Islã. Vamos lá. Seguinte. Realmente a resposta de vocês foi bem detalhada em dados, né, em números. E necessariamente a ideia central é essa. A Igreja Católica foi responsável por criar essas lendas numa tentativa de barrar as grandes navegações por meio do medo, né? Medo dos homens, de enfrentar os perigos, né? Que havia em tudo aquilo que era desconhecido no mar, né? Não era uma tarefa, até hoje, pessoal, é uma tarefa que causa pavor, mesmo com toda a tecnologia, GPS, radiocomunicação e tudo mais, é uma tarefa que causa pavor em algumas pessoas cruzar o oceano, principalmente quando elas assistem alguns vídeos, né, com a fúria do mar, né? Aí você imagine, né, lá no século XV, né? Minha nossa, o homem não conhecia quase nada, né? Ainda se difundia a ideia de uma terra plana. Até hoje, imagine naquela época, né? Então, tem sim a ideia de um homem muito muito crédulo, né? Acreditando em tudo aquilo que lhe dizem. E reparem, né? No moral, no respeito e no respaldo que tem a instituição da Igreja Católica. Ora, se a Igreja Católica está dizendo que tem um monstro lá no outro lado do oceano que vai devorar o nosso navio e todos nós, eu não vou lá, não. Não, de jeito nenhum. Morro de medo.
sou pai de família, tenho um menino para criar. Lá vão enfrentar um negócio desse? Isso causa um efeito psicológico nos navegantes, né? Nos marujos. Claro que a Igreja Católica sabia disso, né? Isso, o Raikkonen, um dos principais era o Kraken, né? Que não por esse nome, né? E não pela Igreja Católica foi criado, né? Ele é um monstro da mitologia nórdica. Mas sim, outras criaturas, né? Várias lendas foram criadas pela Igreja Católica. Mas o Kraken é, sim, o principal monstro que causou medo nos piratas. Né? Isso foi um pouco difundido em Os Piratas do Caribe. Ela que ajudava a mitigar os favores psicológicos, ajudava também a colonizar territórios descobertos. Isso, né? Reparem que a Igreja Católica também, nessa época, ela tinha um certo aspecto engraçado, né? Para não dizer muito engraçado. Nossa, prestem atenção aqui no professor, né? Esqueçam o livro, esqueçam o chat, olhem aqui para mim. É o seguinte, a Igreja Católica fazia o seguinte. E, novamente, não estamos aqui como outras pessoas, senão como historiadores, tá? Aqui não estamos desrespeitando nenhuma religião, nenhuma crença, nenhum Deus, não estamos desrespeitando ninguém. Estamos analisando a história, tá? Estamos analisando coisas que aconteceram. Assim como o Sol nasceu hoje, essas coisas que nós estamos analisando aconteceram. E ninguém pode negar isso. A única coisa que estamos fazendo é uma análise disso, sem ofender ninguém. Atenção, a Igreja Católica tinha esse aspecto. Tentar impedir as navegações, né? Para tentar impedir, né, o crescimento dos impérios, né, da nobreza e a descentralização do poder da Igreja Católica. Mas, se novas terras fossem descobertas, a Igreja Católica ia para lá. Rapaz, ligeiro, na intenção de já catequizar aquele povo, né? Já introduzir, já penetrar na cabeça deles a religião, né, a doutrina do cristianismo. Essa era a principal intenção da Igreja Católica. Vamos impedir as grandes navegações. Mas se der certo, a gente vai lá catequizar o pessoal. Entenderam? Se der errado, ok. Bom que o império vai continuar com esse poder centralizado aqui com a gente, né, com a Igreja Católica. Mas se der certo, se conseguirem achar terras, a gente vai lá catequizar esse povo, para impedir que outras religiões, né, como no caso do Islã, que tinha acabado de ser expulso parcialmente da Europa, né, para impedir que outras religiões e que outras doutrinas se expandissem. Por quê? Se foram encontradas novas terras e quem chegar lá primeiro for o Islã, se quem tivesse chegado aqui primeiro tivessem sido muçulmanos, já pensaram nessa possibilidade? Provavelmente o Brasil seria um país cuja religião seria o Islã. Olha só que interessante, né? Talvez seria a localização que dissesse qual religião você vai seguir. Isso é muito interessante do ponto de vista da história, de ser estudado, certo? Muito interessante mesmo. Continuando, essa é a ideia central, e sim, eu já respondi a primeira questão. Passando para a segunda questão. Só lembrando, pessoal, é sempre importante falar isso, porque isso é um assunto bastante delicado, tá? De maneira nenhuma, nenhum de nós está aqui para ofender nenhuma religião. Só estamos analisando fatos históricos e conhecendo mais sobre eles, tá? Não é a intenção de ninguém aqui ofender alguém, principalmente quanto à religião, que é uma coisa muito íntima e pessoal, certo? Segunda questão. Portugal foi a primeira nação europeia a lançar-se ao mar, devido a fatores específicos. Cite-os e exemplifique-os. Eita, saiu tanta coisa aqui. Rapaz, vocês já estavam com a questão na agulha, né? Vamos lá, na ordem. Pablo. Devido a estar isoladas, as rotas para as especialistas ambientais sempre a força do rio de segurança era a Armada do Comércio Marítimo. Portugal foi a primeira nação. Essa acabou de reinos ibéricos. Que foi exatamente a nação, coisa também
o que a nação fez com suas grandes... Acho que a Raíssa copiou alguma coisa aqui. Com suas grandes navegações. Acho que a Raíssa copiou e não coube a resposta toda no chat, né? Que o chat ele tem um limite de caracteres para você colocar. Mas Pablo, Raíssa e Júlia já colocou a mesma resposta. Está correto, corretíssimo, por sinal, né? Portugal reuniu as condições mais adequadas ao processo de expansão marítima, né? Não à toa lançou-se ao mar de forma pioneira, foram os primeiros, né? O primeiro estado monárquico que unificou seu território, a grande produção agrícola, então centralizada nas mãos da monarquia, ajudou a dinamizar o comércio português, gerando aumento de recursos, o financiamento da Igreja Católica, como eu havia dito, a busca por metais preciosos, como ouro e prata, que eram bases do metalismo, devido à escassez monetária desse período, surgimento da classe burguesa, que financiou boa parte das navegações, como nós vimos, né? Como nós vimos. Triste porque, Raíssa, tá certa a sua resposta. Eu não disse que está errado, não. Eu só disse que não coube, aliás, tudo que você quis copiar, tudo que você quis colar, aliás, desculpe, aqui no chat, porque ele tem um limite de caracteres. Que não coube. Ah, pois é, infelizmente é isso. Mas entendi, tá? Sim, eu ia dizendo burguesia. A burguesia, como a gente viu no capítulo anterior, ela financiava, era a principal responsável por arrecadar, né? Aliás, por contribuir. Quem arrecadava era o próprio Império. Por contribuir com os fundos do Império. Né? E isso foi o que ajudou a financiar as grandes navegações. Né? Como eu falei, financiar uma guerra, caro demais. Financiar uma grande caravana marítima, nossa, é muito caro. Então a burguesia tem sim seu papel aí, né? O surgimento da classe burguesa, que financiou boa parte das navegações, foi muito importante. E o grande desenvolvimento tecnológico, que facilitou as navegações e a busca de novas rotas comerciais para além do mar Mediterrâneo. Terceira questão. Muitos historiadores consideram que a chegada do Brasil simbolizou o sucesso das práticas expansionistas marítimas portuguesas. Pesquise e analise essa informação. 3. Pelo fato deles terem conseguido encontrar grandes territórios do Patrocínio. Pode sim, Raíssa. Você está me escutando? Com certeza. Os historiadores consideraram que a chegada do Brasil é símbolo do sucesso de expansionismo marítimo português, pelo fato deles terem conseguido encontrar um grande e vasto território que poderia ser explorado antes dos outros países europeus. Portanto, explorar outro território traria uma vantagem imediata para os portugueses, pelas riquezas existentes e possíveis de exploração. Porém, o território passou a ser colonizado somente após 1532. Tá ótimo, tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Você simplificou, Pablo, você simplificou, resumiu, né? Não diria simplificou. Às vezes uma resposta resumida não quer dizer que ela é simples, né? A ideia mantida, como sempre falo, manter a ideia central é o principal. Né? Seguinte, pessoal, eu falei que eles estavam procurando, né, as Índias, né? A historiografia, né? A história realmente, ela vai narrar, aliás, ela vai tratar da chegada dos portugueses ao Brasil realmente como obra do acaso. Eles não estavam procurando chegar aqui, né? Até porque, obviamente, eles não sequer sabiam da existência ou suspeitavam dessas terras aqui.
Então, a história vai tratar a chegada deles como obra do acaso, tá? Obra do acaso mesmo. Mas é fato, né, que eles pretendiam chegar até as Índias. Tá? O mar Mediterrâneo havia sido fechado pelas cidades italianas de Gênova e Veneza, o que fez com que eles buscassem uma rota bem maior para o comércio, né? Isso quer dizer que eles teriam mais gastos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Tá ok, Júlia, tá correto também. Ao chegar no Brasil, eles despertaram novas possibilidades de se encontrarem bens valiosos e a recuperação econômica portuguesa, né? Embora, de início, eles não tenham encontrado ouro e prata, isso é fato, né? Basicamente, o ouro e prata que eles encontraram estava na mão dos índios, que foi daí que houve o escambo, né? Professor, eu saí para conta da internet. Ok. Aqui teve muita coisa que eles exploraram, né? Que no caso, de início, foi pau-brasil, né? Posteriormente, cana-de-açúcar. Então, devido a essa recuperação econômica, devido aos fatores posteriores da descoberta do Brasil, catequização, colonização, exploração agrícola, vinda da coroa portuguesa para o Brasil, pode-se considerar que a chegada dos portugueses ao Brasil é o ápice, é o ponto máximo das grandes navegações, né, das expansões marítimas de Portugal, certo? Mas é muito importante que vocês saibam, que vocês sempre se lembrem, aqui, essas terras, esse rumo aqui não era o alvo deles. Eles atracaram aqui nas nossas praias por obra do acaso, certo? Mas tudo que aconteceu depois disso faz com que seja, sim, o ponto máximo, né? O maior sucesso das expansões marítimas portuguesas. Basicamente, a ideia central é essa. Quarta questão. Em relação a Portugal, a Espanha demorou quase 100 anos para iniciar seu processo expansionista marítimo. Qual foi o motivo disso? O que foi, hein, pessoal? A Espanha demorou 100 anos para começar? Por que é que eles eram tão atrasados? Para não dizer lesados? Se tem alguém falando, deixa eu ver, tomara que não. Estou aguardando respostas, pessoal. Quem quiser falar no microfone pode falar, tá? Não fizeram essa? Deixa eu ver aqui de quem me mandou. Pois a guerra da Reconquista contra os árabes terminou apenas entrar de progresso da fortaleza. Vamos ver essa atividade aqui de quem é. Essa aqui é da Raiz. Agora deixa eu ver aqui no chat se já puseram alguma coisa. Colocou, né? Isso, nossa, resumiu muito bem, muito bem. Basicamente, eu entendi que Portugal estaria se fortalecendo, então resolveu se fortalecer. Também, mas não é o principal, tá certo? Ô, Pablo, não é o principal não, tá bom? Realmente, é o seguinte, olha, seguindo o exemplo português, né? Então, seguindo o exemplo do crescimento, né? Pegando um pouquinho disso que você falou, a Espanha se lançou ao mar, porém se lançou tarde, né? 100 anos depois, como a gente viu.
100 anos de diferença em relação a Portugal, né? Essa situação teve relação direta, agora sim, a gente já está na resposta da Raíssa, com a disputa e os conflitos, né, com os mouros, os árabes, né? E a demora no processo de unificação do território espanhol, né? Então, por conta da Guerra da Reconquista, que, novamente, vou falar isso, eu acho que vocês já estão cansados de ouvir isso. Financiar uma guerra é caro. Para um rei, para um presidente, é caro. Né? Financiar uma guerra é caro. Seja lá qual for o sistema político que se esteja vivendo. Financiar uma guerra é caro. Então, a Espanha estava passando por esse período, né, de, vamos dizer que uma quebra nas suas finanças, porque ela estava acabando de sair de uma guerra. Então, não tinha condições de que houvesse essa expansão marítima imediata. Vamos acompanhar Portugal agora. Claro que eles passaram vários anos assistindo ao crescimento, ao fortalecimento econômico, a palavra que você usou, né, fortalecer, ao fortalecimento econômico de Portugal. Mas, por exemplo, eu estou vendo que aquela empresa ali está crescendo, né? Eu quero abrir uma empresa também para crescer. Opa, mas eu não tenho dinheiro. E aí? Como é que eu vou abrir uma empresa para crescer se eu não tenho dinheiro? Então, eu vou ter que trabalhar de alguma coisa, de alguma maneira, para juntar recursos para... Agora eu começo meu negócio, agora eu vou abrir a empresa. Tá certo sim, Raíssa. Da mesma maneira, era a visão que os espanhóis tinham dos portugueses. Olha, os portugueses dando certo ali, vindo para a Europa, Brasil. Mas o que é que eles poderiam fazer, né? Nada além de assistir e de tentar, aliás, se consolidar economicamente de novo para poderem se lançar ao mar. Porque lançar uma expansão marítima também é caro, certo? Então, por causa disso, a Espanha demorou 100 anos, né? Foi um processo longo, mas que eles também conseguiram dar início à sua expansão marítima, tá certo? Ficou claro, né, essa questão, pessoal? Próxima página quais foram os principais fatores que levaram os espanhóis a iniciar, aliás, sua parte nas grandes navegações? Eu te explico de novo depois, tá, Paulo? Raíssa, pode falar. Tornou-se necessário buscar novas rotas de comércio da Europa com o Oriente, tendo em vista que muitas especiarias vinham de lá, e as rotas mais curtas e as principais já estavam dominadas por outros povos. Correto, correto. Pode falar, Paulo. Tá ouvindo? Sim? A busca por ouro e especiarias. Também. Desculpem. É dentre, tá? Eu esqueci de botar o D. É dentre os principais fatores. Júlia, pode sim, Júlia. Tá ouvindo? Estou sim. Questão 6, né? É a quinta questão, minha querida. Quinta, eu coloquei curiosidades. Só um minuto. Curiosidades, busca para especiarias. E as especiarias, né, eram o principal, né? Também o ouro, prata para cunhagem de moeda, né? O acúmulo de metais, já que o escambo estava em baixa e a compra, né, estava em alta, né? Professor, que era o escambo mesmo, hein? Só para refrescar a memória, eu esqueci. O escambo era a troca de produtos, né? Deixa eu pegar aqui, eu sempre gosto de usar esse exemplo aqui. Se você queria esse pincel, que é meu, você tinha que me dar pelo menos essa caneta aqui. Eu quero aquela sua caneta. A gente trocava os produtos, né? Isso era o escambo, tá? Só que com a cunhagem de moedas, o dinheiro passou a ser valorizado, né? O poder de compra passou a ser valorizado. Simbolicamente, queria dizer muita coisa. Então, o escambo começou a entrar em baixa e a moeda, a cunhagem de moeda, a entrar em alta. E para ter moedas, é necessário ter ouro e prata, né? Então, é necessário explorar. Eita, mas aqui não tem mais.
vamos procurar novas terras. Vamos nos lançar ao mar e encontrar novas terras para explorar. Ah, então, agora sim eu estou vendo esses fatores, né, esses motivos. Agora sim, é só para ficar mais claro, viu, Pablo? Você disse que não entendeu a questão passada. Só para a gente, bem rapidinho mesmo, te explico. Em relação a Portugal, a Espanha demorou quase 100 anos para iniciar seu processo expansionista marítimo. Qual é o motivo disso? A Espanha estava saindo de uma guerra, certo? Da Guerra da Reconquista, expulsando a guerra contra os mouros, e estava também se unificando. O Estado espanhol estava se unificando. Então, a Espanha não tinha dinheiro para financiar os navios, para fazer seu processo de expansão, de exploração, certo? Territorial, exploração marítima. Então, durante esse período, a Espanha foi se recuperando economicamente, porque ela estava saindo de uma guerra, e só depois de 100 anos ela conseguiu ter recursos para patrocinar essa expansão marítima. Foi isso, tá bom? Como o exemplo que eu usei da empresa. Você vê uma empresa crescendo, que no caso a empresa era Portugal, e você queria crescer também com a sua empresa, que no caso era Espanha. Mas você não tinha dinheiro para comprar as coisas, o seu material, para você investir, para você trabalhar. Então você teve que acumular esse dinheiro primeiro, com impostos principalmente, para que você viesse a investir. Certo? Foi por causa disso que teve esse atraso enorme de 100 anos. Sexta questão. Explique o processo de chegada dos espanhóis na América no ano de 1492. Ninguém? Iniciaram. Enfim, essa pessoal. Olha que o meu tá travando. Fala, Miguel, já saiu. Não tinha visto, Raíssa. Desculpe. A chegada dos fundos da América. Não tinha passado. Ótimo, ótimo. Olha só. Dessa vez quem vai resumir. Dessa vez quem vai resumir sou eu, tá? Já que vocês estão colocando muitos detalhes, tá indo muito bem, pessoal. Vocês estão indo muito bem. Indo muito bem mesmo. Bom, a gente tem, olha só. Alguns minutos aqui. E a gente vai ler e direcionar as questões da página 158, tá? É só uma página. Não tem muita coisa a temer, não, tá? Aliás, a gente até tinha visto que eram as consequências da expansão marítima, mas a gente vai reler para refrescar a memória, tá? Vamos lá. As consequências da expansão marítima. As grandes navegações facilitaram e fortaleceram o comércio e a economia das monarquias absolutistas. Com a descoberta de rotas comerciais para as Índias, os europeus atingiram seus objetivos. Não precisavam mais pagar pesadas taxas aos muçulmanos e às cidades italianas. As, as principais especiarias eram pimenta do reino, noz moscada, cravo da Índia, canela, anis estrelado e mostarda. O resultado foi o declínio comercial desses povos, principalmente das cidades de Gênova e Veneza. De modo mais amplo, as expansões marítimas foram fundamentais para as transformações econômicas, políticas e sociais vividas na Europa do período moderno. Várias foram as consequências dessa expansão. Entre as principais, dá certo, meu querido, dá certo.
as relações econômicas e políticas na Europa expandiram-se no espaço geográfico, o que seria o início do processo de globalização no mundo. Como a gente viu no começo desse capítulo, os historiadores entendem que a globalização começou com as grandes navegações. E as grandes navegações começaram entre o século XV e XVI. Houve o deslocamento do eixo comercial. Antes, as principais rotas de comércio eram no mar Mediterrâneo. Depois passaram a ser no Oceano Atlântico, devido, claro, à expansão marítima. Fortalecimento de certas nações, que passaram a ter grande destaque no cenário econômico mundial, como Inglaterra, França, Espanha e Portugal. O lucro obtido com as grandes navegações e a descoberta de novas terras foram decisivos para a formação do sistema colonial, principalmente aqui no Brasil. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, a dominação e extinção de povos nativos em regiões conquistadas. Olha só que consequência terrível, né? Pessoal, quem quiser sair, tudo bem, tá? Lembrando que a página 158, aliás, para fazer, tá? Só 3 questões. Dominação e extinção dos povos nativos em regiões conquistadas, como no caso dos Incas e Astecas, por parte dos espanhóis. Eles não apenas dominaram, como assassinaram tudo que havia ali. Grande disponibilidade de metais preciosos devido à descoberta de minas de ouro e prata, como em Potosí, na atual Bolívia, e o acúmulo de capitais resultante dessa expansão que foi determinante para o surgimento da posterior Revolução Industrial. Bom, meus queridos, página 158, livro de História, vai ficar para casa, certo? Eu também vou colocar as atividades de produção textual. E deixa eu ver uma coisa, a gente se vê amanhã com Geografia e com História de novo, tá? Bom que é só uma página, 3 questões, eu espero que vocês me entreguem amanhã essa atividade, tá bom? Então, a gente vai se deixando